Olá, meus irmãos! Olá, meus queridos! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos, como sempre, estejam gozando de uma boa saúde. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos, estejam à vontade para deixar o seu like, deixar o seu comentário e partilhar o vídeo. Antes de mais nada, eu quero aqui louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus e glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. E dizer que todos vocês são meus irmãos amados, meus irmãos do coração e minha família em Cristo. Todos vocês moram aqui no meu coração. Amo muito a todos vocês e vamos juntos mais uma vez crescer na graça e no conhecimento do Pai. Bom, queridos, o vídeo de hoje é um vídeo a contar para a nossa série Respondendo às 100 Perguntas. Quem de vocês lembra aí da nossa série? Para os que lembram da nossa série Respondendo às 100 Perguntas, que havia dado uma parada aqui no canal. Quem se lembra em que pergunta nós paramos? Bem, para os que não se lembram, nós paramos na pergunta de número 35 da nossa série. Hoje estaremos respondendo a pergunta número 36 da nossa série e ao longo dos próximos dias estaremos respondendo as restantes 64 perguntas. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos juntos mais uma vez crescer na graça e no conhecimento. E a pergunta número 34 para ser respondida hoje, feita por um dos abençoados aqui no canal, é a seguinte. Preste atenção na pergunta. Olha, se Jesus Cristo acabou com o pecado, por que o apóstolo Paulo assumiu ser o pior dos pecadores? Vou repetir a pergunta. Olha, se Cristo Jesus acabou com o pecado, por que o apóstolo Paulo assumiu ser o pior dos pecadores? Esta é a nossa pergunta, este é o nosso assunto hoje. Queridos irmãos, antes de eu responder aí a pergunta, antes de eu responder aí essa questão, quero aqui anunciar rapidamente a todos vocês que o vídeo que eu prometi postar ontem no meu outro canal, Somos Moçambique, já está disponível para aqueles que ainda não assistiram o vídeo. Vou deixar o link do canal aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Clique no link que o link vai direcioná-lo ao outro canal e chegado lá, veja o vídeo aí e não se esqueça de subscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Tá bom, abençoados? Estamos juntos sempre e vamos ao nosso assunto. Vamos responder a nossa pergunta. Olha, se Cristo Jesus, ele acabou com o pecado, por que o apóstolo Paulo assumiu ser o pior dos pecadores? Por quê? Queridos, é verdade sim, que Cristo Jesus, quando ele se deu como sacrifício na cruz do Calvário, ele acabou com o pecado. Você entende? E também é verdade que o apóstolo Paulo, mesmo depois de Jesus Cristo ter acabado com o pecado, é verdade que o apóstolo Paulo assumiu ser o pior dos pecadores. Mesmo depois de Cristo Jesus ter acabado com o pecado, quando se deu como sacrifício. Você entende? Agora, por quê? Não há uma contradição aqui? Não há uma contradição
Paulo assumir ser o pior dos pecadores, mesmo depois de Cristo Jesus ter acabado com o pecado na cruz do Calvário? Não há aqui uma contradição? O mesmo Paulo que prega que Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 26. Foi o próprio apóstolo Paulo, pregando o evangelho da graça de Deus, quem escreveu: Cristo, quando se deu como sacrifício na cruz do Calvário, ele acabou com o pecado uma vez por todas. Você entende isto, meu amado irmão? E este mesmo Paulo que disse essas coisas é o mesmo Paulo que assume ser o pior dos pecadores. E a pergunta que fica aqui é a seguinte: não há aqui uma contradição? Não há aqui uma contradição do apóstolo Paulo? E a resposta para esta questão é a seguinte: não há nenhuma contradição. Mas calma aí, que eu já vou te explicar isto. Queridos, quando o apóstolo Paulo ele assume ser o pior dos pecadores, ele não se refere pecador na vertente de ter o pecado que Cristo tirou, ou aboliu, ou aniquilou na cruz do Calvário. Ele não se refere a este pecado. Você entende? Mas calma aí, vamos ler esta passagem. 1 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 14, até o versículo de número 15. Olha só o que o apóstolo Paulo ele escreveu com relação a ele ser o pior dos pecadores. Olha o que está escrito: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você entende? E no versículo de número 16, ele diz o seguinte: mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Você entende isto, meu amado irmão? Aqui, o apóstolo Paulo, quando assume ser o pior dos pecadores, ele não assume ser pecador na vertente de que o pecado que ele comete é o mesmo pecado que Cristo aniquilou, que Cristo aboliu, que Cristo tirou quando se deu como sacrifício. Não é o mesmo pecado. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, Cristo, ele acabou com o pecado dos judeus, que era a transgressão da lei. Você entende? Quando eu digo pecado dos judeus, é porque somente os judeus é que tinham aquele pecado que Jesus tirou. Não, você não entendeu. Deixa que eu vou te explicar novamente. Olha, quando eu digo que aquele pecado que Cristo tirou quando ele se deu como sacrifício era o pecado dos judeus, é porque somente os judeus é quem tinham aquele pecado. E este pecado que somente os judeus tinham era a transgressão da lei. Você entende? Assim como está escrito lá em 1ª Epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 4. Todo o pecado é a transgressão da lei. Aquela transgressão da lei, que era a lei de Moisés, era o pecado dos judeus. Porque o povo judeu era o único povo de Deus na altura em que a lei vigorava. Você entende? Os outros povos, eles estavam isentos da lei. Os outros povos, eles não guardavam a lei. Os outros povos não estavam debaixo da lei. E eles não estando debaixo da lei, não tinha como eles transgredirem aquela lei que fazia eles pecadores.
Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo escreve que Cristo ele nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, para tirar, para remir todos aqueles que estavam debaixo daquele pecado que era a transgressão da lei. E todos esses que estavam debaixo daquele pecado que era a transgressão da lei, era apenas os judeus. É por isso que eu digo e repito, Cristo, quando se deu como sacrifício na cruz do Calvário, ele morreu para o pecado dos judeus. Você entende? Agora, quando Paulo diz em 1 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 14 ao versículo 16, dizendo que Cristo veio para salvar os pecadores, o qual eu sou o pior. Meus amados irmãos, assim como o apóstolo Paulo, hoje, toda a humanidade está em pecado, assim como Paulo. Eu e você somos pecadores, mas este pecado que nós cometemos não é o pecado que Cristo aniquilou, que Cristo tirou quando se deu como sacrifício na cruz do Calvário. Não. Este pecado aqui, cujo eu e você, toda a humanidade hoje comete, meus amados irmãos, é o errar o alvo, que é praticar as obras da carne. Você entende? Assim como o apóstolo Paulo era o pior dos pecadores, eu também sou um dos pecadores, você também é um dos pecadores, pois este pecado que todos nós cometemos são as obras da carne. Você entende isto, meu amado irmão? Por causa da nossa natureza humana, não tem como nós não cometermos uma obra da carne. Por menos grave que seja, não deixa de ser uma obra da carne. E se é uma obra da carne, é sim pecado. Mas não o pecado que Cristo tirou na cruz do Calvário. Este pecado aqui é o errar o alvo. Este pecado aqui é praticar as obras da carne. Você entende? Na cruz do Calvário, Cristo tirou o pecado dos judeus, que era a transgressão da lei. E este pecado dos judeus, que era a transgressão da lei, era o pecado que trazia condenação e morte. Você entende? É por isso que os judeus, antes da crucificação de Cristo, eles viviam o ministério de condenação e morte. Você entende? Eu e você já nascemos salvos, eu e você já nascemos no reino de Deus. Você entende? Mas nós não estamos isentos ao pecado da carne. Eu e você e toda a humanidade estamos sujeitos a errar o alvo, sujeitos a cometer o pecado da carne, que é praticar as obras da carne. É por isso o Evangelho nos diz, vigie. É por isso o Evangelho nos diz, fazei morta a vossa carne, inclinai-vos ao Espírito, pois só assim vocês não satisfarão os desejos da vossa carne. Você entende? Que é cometer o pecado que o apóstolo Paulo cometia, assim como todos os discípulos e assim como toda a humanidade hoje comete. Você entende? Há uma necessidade de frearmos a nossa carne, há uma necessidade de lutarmos contra nós mesmos, há uma necessidade de lutarmos contra a nossa natureza, pois a nossa natureza, ela é má. A nossa natureza nos faz gerar o alvo. Você entende isto, meu amado irmão? Mas isto não quer dizer que há condenação e morte para todos aqueles que eram o alvo. Não há. Sempre que nós geramos o alvo, Deus, como Pai, Ele nos disciplina e corrige. O seu Espírito faz com que nós possamos andar no caminho certo e fazer aquela que é a perfeita, boa e agradável vontade do Pai. Tá bom, meus amados irmãos? Este era nosso assunto. Não há uma contradição, não. Você entende isto, meu amado irmão? Paulo assumiu ser pecador, mesmo depois de Cristo ter se dado como sacrifício na cruz do Calvário. Mas isto não quer dizer que Paulo cometia o pecado que Cristo tirou na cruz, na crucificação dele. Você entende isto, meu amado irmão? Cristo morreu na cruz
tirou o pecado dos judeus. Paulo, mesmo depois do pecado ser tirado, Paulo assumiu ser o pior dos pecadores, porque o pecado que ele cometia era diferente do pecado que Cristo tirou na cruz do Calvário. Você entendiste, meu amado irmão? O pecado que Paulo cometia é o mesmo pecado que todos nós hoje cometemos, que é errar o alvo, que é praticar as obras da carne. Esta era a nossa mensagem, este era o nosso assunto. Quero aqui me despedir de vocês e dizer a todos, não se esqueçam, tem vídeo novo disponível no meu outro canal, que é o canal Somos Moçambique. Clique no link que está aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de subscrever-se lá e ativar o sininho das notificações. Estamos juntos, grande beijo em vossos corações, grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.